Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas aí de volta ao meu canal. Bora para as minhas viagens e quase embarques pelos livros no mês de março de 2025? Se você gosta desse quadro onde eu conto para vocês sobre as minhas leituras de cada mês, não esquece de deixar gostei aqui embaixo agora mesmo e também de considerar se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo mais que vier pela frente. Bom, bora lá! Na primeira semana de março, eu concluí Narciso, da autora Priscila Marx. Uma história de 280 páginas, onde eu conheci Narciso, um rapaz que é a reencarnação da deusa da primavera Perséfone. Sim, reencarnação porque Perséfone morreu depois de uma enorme confusão dos deuses. E por causa disso, Hades, deus do submundo e marido de Perséfone, vai em busca da sua amada no mundo dos mortais. Ele busca reencontrá-la e tentar quebrar a maldição que a persegue. Essa é uma história curiosa onde a gente vai ver mitologias de deuses se misturando e descobrir que aqui o amor pode sobrepor vidas. Eu gostei muito de ler essa história, aprendi várias coisas com ela, principalmente porque a autora ela não traz só o elemento de deuses na história, mas sim traz várias coisinhas que vai nos ensinando enquanto a gente vai lendo, só que isso de forma totalmente envolvente com a história. Nada é colocado de maneira que fique tosco, denso, é simplesmente uma forma de a gente aprender sobre aquilo ao mesmo tempo que está se envolvendo com a narrativa. Além disso, eu gosto muito do casal aqui, que é bem fofinho, apesar de alguns momentos eu ficar levemente irritada com Hades e com o Narciso também. Mas as irritações são por causa de bobagens, então assim, não é nada que vai causar nenhum problema na leitura, tanto é que eu gosto muito do casal. Irritação mesmo eu senti com a família caótica de Narciso. Meu Deus, que galera insuportável, mas também não insuportável ao ponto que deixa a leitura desprazerosa. Ela se torna a cada vez mais interessante de ler e a gente vai entendendo também, enquanto lê, o porquê certos comportamentos acontecem. É uma história curiosa que eu dei 4,5 estrelas e tem vídeo sobre ela aqui no canal, o link na descrição. Depois que eu terminei de ler Narciso, eu comecei a ler Presságios do Amor, de Alexandra Bellefleur. Essa é uma história que antecede Mirando na Lua, da mesma autora, que até tem vlog de leitura dela aqui no canal, que eu postei no ano passado durante o Setembro Bissexual. Se você não conferiu esse vlog, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. E essas histórias podem ser lidas de forma independente. Essa, cronologicamente, se passa antes de Mirando na Lua, né? Então, ela foi postada primeiro, depois vem Mirando na Lua, depois vem Estrela da Sorte, mas elas podem ser lidas de forma independente. Por isso que eu li Mirando na Lua antes. E nessa história eu conheci Elle e Darcy, que estavam num primeiro encontro, né? O livro começa com elas num primeiro encontro, que é totalmente desastroso. Darcy não gosta de Elle e Elle fica um pouco com o pé atrás com Darcy, mesmo que ela tenha tido um pequeno interesse ali naquele momento, até que topou participar desse primeiro encontro realmente porque quis participar, diferente de Darcy, que foi participar desse encontro por conta do irmão dela, que fica forçando ela a participar de encontros. E é justamente por isso também que Darcy topa participar de um namoro falso com Elle, porque ela não aguenta mais esses encontros que o irmão dela fica arranjando para ela, e ela não aguenta mais a família dela azucrinando o juízo dela por estar solteira ainda. E assim como qualquer namoro falso, tudo que vai começar falso se desenvolve para algo real. Mas assim, gente, eu nem cheguei a ver o algo real acontecer porque eu larguei essa história. Eu larguei essa história em 25, 27%, se não me engano. Isso porque quando eu começava a achar a história um pouco interessante, eu desistia dela porque eu achei Darcy insuportável. Eu lia Darcy e eu sentia muita raiva dela. Mesmo algumas coisas sendo justificadas na história, né, eu ia entendendo algumas coisas, algumas questões dela agir de determinadas maneiras, ainda assim eu achei Darcy insuportável. Eu tinha raiva dela. E isso porque algumas coisas não era questão de precisa achar uma justificativa. Não, ela era insuportável por qualquer coisa. E eu tô destacando isso sobre Darcy porque Elle, eu tive um outro sentimento. Elle, eu queria botar num potinho e proteger. Eu amei Elle, eu ficava com pena dela por estar se interessando por essa criatura. Eu, inclusive, insisti um pouco mais nessa história por causa de Elle. Tanto é que eu nem cogitei não ler nunca mais essa história. Essa é uma história que eu botei na minha estante de Tente Outra Vez, lá do Maratona App, porque eu pensei em talvez retomar a leitura dessa história
porque ela me deixou curiosa para ver o que, é que vai acontecer, já que no segundo livro, que é Mirando na Lua, elas estão juntas e estão bem. Então, eu quero ver como que elas vão ficar bem, porque assim, até o momento em que eu estava lendo o livro, eu não queria que elas ficassem juntas. Então, minha curiosidade maior é, o que, que vai acontecer ao ponto de ter essa virada que eu mude de ideia e queira que elas fiquem juntas? Porque nesse momento, eu odeio essa relação que nem aconteceu. Eu não quero que ela tenha uma pessoa melhor. Pra vocês terem uma ideia, quando eu tava lendo essa história, me deu vontade de gravar um vlog de leitura dela. Por quê? Porque eu tava tão indignada quando eu lia que eu queria gravar minhas reações na hora. E eu ainda tenho essas cenas. Eu achei que eu tinha apagado no celular, mas eu conferi antes de gravar o vídeo e não, eu não apaguei. Então, olha só as coisas que eu disse enquanto eu tava lendo essa história. Muitos dias no futuro depois, porque eu dei uma parada de ler, porque eu tava lendo outro livro muito melhor do que esse. E eu espero muito que as coisas mudem, porque eu não quero ter me arrependido de ter insistido. E aí, eu estava detestando a personagem, uma das personagens principais. Achando ela insuportável, muito chata. Eu acho que eu comentei de Brandon também, né? Mas Brandon nem apareceu mais. Mas aqui eu tô achando ele muito chato. No outro livro ele é até legal. Apesar de não ter me conectado porra nenhuma com ele. Mas aqui, gente, Darcy é muito chata, insuportável. Darcy é muito insuportável. Eu sei que ela teve as dores dela, eu sei que ela tem as mágoas dela, eu sei que ela tem as demandas dela, só que ela é chata com umas coisas que, pelo amor de Deus, sabe? Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Aí eu tô em 27% do livro me perguntando, vai acontecer, precisa acontecer uma virada muito boa aqui pra eu começar a gostar dessa garota. Pelo amor de Deus. Isso me lembrou Beleza Verdadeira, um dorama que eu tava assistindo, que eu não queria que a personagem principal ficasse com nenhum dos caras, porque eu achava os dois insuportáveis. E eles conseguiram transformar minha visão sobre eles, e eles ficaram não mais insuportáveis. Mas eu ainda não queria que ela ficasse com nenhum deles. Ou se ficasse, que formassem um quadrisal. Sim, não um trisal com eles dois apenas. Com a outra mocinha também, formasse um quadrisal. E aí mudou. E eu nem percebi. E foi legal. Quando eu tava lendo Perfeita na Teoria também, isso aconteceu. Não fui totalmente rendida por Alexander Brogman, mas eu passei a gostar um pouco dele, diferente do início, que eu achava ele insuportável. E eu espero achar... Porque, mas Alexander, ele era um personagem de interesse romântico. Ele não era principal. Aqui Darcy é principal. E eu espero muito gostar dela, porque eu tô muito irritada. Darcy apoiou a testa na porta de aço inoxidável da geladeira e respirou fundo. Se controla. Ela estava claro que havia uma química ali, mas por mais satisfatório que aquilo pudesse ser no momento, as consequências seriam catastróficas. Que química? Não tem química aqui. E não é porque eu tô irritada com ela não, tá? Porque às vezes isso acontece. Não é porque eu tô irritada com a personagem que eu não vou ver uma química acontecendo. Eu não tô sentindo química nenhuma. Aí se você já leu essa história e tá falando, Lícia, eu senti toda a química. Que bom! Eu não tô vendo química. Assim como eu não vi química em Brandon e Annie. Não tô vendo química. Mas pelo menos Brandon e Annie eu achava fofo. Aqui só tá me causando irritação. E eu já senti... E eu, tipo, tava no meu outro vlog de leitura de Desmorto, gente. Eu falava pra vocês o quanto gritava-se química entre personagens. E aqui eu não tô vendo nada disso. Eu não tô vendo química. Eu não tô sentindo química. Não tô sentindo química, não tô sentindo física, não tô sentindo biologia, nada. Tô sentindo irritação e falta de química. Pra mim, elas não tiveram nem tanta interação assim pra ter química. E nem é porque tá em 27%, é porque eu já li livros com menos que isso que eu vi química dos personagens. Viram aí? Não é exagero meu. Foi enquanto eu lia que eu tava vendo isso e tava totalmente assim. Ah, que saco. Então ele ficou pelo caminho, eu não terminei a história. Esse aqui eu considero muito comum. Eu estava caminhando até o saguão de entrada do avião. Aí eu fui até o avião, sentei e aí desisti da viagem. Quando o piloto estava
começando a ir pra subir. Eu disse a ele, não, peraí que eu vou descer aqui, motor. Sem condição. Outra história que eu li em março foi Escute Antes de Partir, da autora D.S. Letriz. Essa é uma história de 384 páginas sobre segunda chance com um toque de magia, onde eu conheci Nico e Ari. E eu já comecei a história levemente estressada com o Nico, que é um total especialista em arrependimentos, como a autora mesmo descreve ele, porque ele começa a história terminando o relacionamento com Ari. Deusa maravilhosa, incrível, amo Ari, rainha. Se errou um dia foi tentando acertar. E claro que ele vai se arrepender de ter terminado com Ari e quer uma segunda chance para eles retomarem. Só que Ari já seguiu a vida dela e não perdoou ele porque, né, tudo foi de uma forma tão assim... nossa! Só que a vida vai fazer com que Nico possa ter essa segunda chance que ele tanto deseja, porque Ari está em coma e Nico é a única pessoa que consegue ver o seu espírito vagando pelos corredores do hospital. E agora Nico vai ter que se juntar com Ari para tentar descobrir o que foi que aconteceu com ela e por que é que só ele consegue vê-la. Essa foi uma história que eu amei demais ler, ao ponto que eu terminei ela chorandinha, pensando, meu Deus, vou morrer sozinha. Calma, isso não é um desestímulo de você não gostar da história, tá? É só porque, gente... ela é muito adorável e fofinha de ler, então assim, a gente vai se envolvendo, então a narrativa, ela é escrita de forma não linear, então a gente vai vendo o passado e o presente se cruzando e compreendendo melhor o presente enquanto vemos o passado. E essa história aqui é uma das provas que eu consigo sim ler uma história e gostar de uma história mesmo que o personagem principal me cause raiva, tipo, Nico me causou raiva no início da história já. E eu amei ler essa história, diferente de Presságios do Amor, que eu só senti raiva de Darcy e... nossa, foi um nível assim, caraca. Além de um casal cheio de química aqui, temos também uma banda de indie rock, e eu amo histórias com banda. E também temos amizades sendo trazidas aqui, as relações de amizade sendo trazidas e fortalecidas, que é outra coisa que eu amo muito ver abordado nas histórias. Além disso, a história também aborda uma questão assim, mágica, né? Já que estamos falando de uma personagem que tá em coma, e o seu ex a vê enquanto espírito vagando por aí. Então tem algumas questões mágicas envolvidas, além de que a reviravolta que tem na história foi realmente algo que me surpreendeu, porque eu tava desconfiada de algumas coisas, mas ainda assim não do jeito que eu tava, não foi do jeito que eu tava pensando, foi tipo uma coisa muito maior que eu fiquei, caraca! Amei demais, 5 estrelas, coração de favorito, e tem vídeo sobre ela aqui no canal, link na descrição. E no final de março eu li uma noveleta chamada O Recomeço, de Desmortos. Lembra de Desmortos, de Mercy Millie? Que tem vídeo aqui no canal até, que é um vlog de leitura, o último vlog de leitura que saiu. Então, tem noveletas e contos dessa história. E eu li uma noveleta que se passa logo após o final de Desmortos. E eu não posso contar muito sobre ela porque vai ser um spoiler gigantesco de Desmortos. Tanto é que no começo dela tem escrito lá que você não pode ler a noveleta se você não tiver lido Desmortos, porque é um spoiler gigantesco que se passa nessa história. Mas eu posso dizer pra vocês que eu amei muito acompanhar mais sobre os personagens aqui trazidos no primeiro livro e que vem nesse segundo livro também, nessa segunda história também, né? É muito legal os reencontrar e sentir tantas coisas boas que eles trazem pro meu coração. São personagens incríveis e adoráveis e é muito bom ver a continuidade dessa história. E se você leu Desmortos, gostou da história e quer acompanhar mais sobre os personagens depois do fim do livro, não deixe de conferir as noveletas e contos de Desmortos que estão disponíveis no Apoia-se da autora. Tá tudo disponível por lá e eu vou deixar o link do Apoia-se da autora aqui na descrição. Vou deixar o link também do meu Apoia-se, porque essa é uma forma de você apoiar a minha criação de conteúdo, além de também apoiar todos os projetos que eu trago para vocês todos os anos aqui no canal. Nos meus canais, na verdade, né? Não só aqui no YouTube, mas na Twitch e demais lugares também que eu crio conteúdo. Lá tem apoios diferentes a partir de R$5, então veja o que fica melhor para você e considere me apoiar. E falando em projetos que eu trago gratuitos para vocês, vou falar agora sobre o Ticket Literário, que é o meu projeto de Clube do Livro para quem quiser participar
ele é gratuito, a gente lê histórias no mês, só fala delas uma vez no mês, porque fica mais tranquilo para vocês poderem consumir, né, de forma mais livre. Então, quando você me apoia no Apoia-se, você também está apoiando esse projeto. E no Ticket Literário, no mês de março, a gente leu Os Contos da Vila Silenciosa, de Giovanna Salomão, dando mais ênfase no último conto, que é A Essência de Angelim. Como eu já tinha lido os contos bem recente, eu acabei não lendo agora em março, porque eu também tinha outras 1000 coisas para fazer. Então acabou que eu não reli as histórias. Eu até queria reler para estar com elas, acho que 200% fresca na minha cabeça, porque 100% elas já são totalmente na minha cabeça. Mas aí eu acabei não relendo, mas eu lembro de todas elas muito bem, em detalhes. Então não tinha problema que eu não lesse as histórias junto com vocês, mas aí eu mandei lá e vocês leram as histórias. Inclusive, os 3 contos da Vila Silenciosa tem vídeos aqui no canal, links para todos eles aqui na descrição também. E eu falo com vocês nesse momento, no final do vídeo, sobre a leitura do Ticket, porque as pessoas vão comentando enquanto leem as histórias, né? Só que dessa vez foi um pouco complicado, porque muita coisa comentada foi spoiler. E aí ficou um pouco complicado assim falar, mas um comentário que eu posso trazer aqui, que não é spoiler, é: eu adorei demais os livros e foi escalonando de um jeito que, olha, vixe atrás de eita. E outra coisa também é que, assim como no meu caso, que o meu favorito dos 3 contos lançados até agora é A Caixa de Baraúna, também foi favorito de uma das pessoas de lá. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de março de 2025. E aí, o que você leu em março de 2025? Como foi pra você as suas leituras de março? Você já leu alguma dessas histórias que eu trouxe aqui? Leu as histórias que eu botei no Clube Ticket Literário? Você tá no Ticket Literário? Se não tá, sua chance de participar é indo acessar o link do Instagram do clube que tá aqui na descrição, porque lá eu deixo sempre o formulário do livro do mês para vocês acessarem e aí preencher e participar da leitura do mês. Caso você vá ler alguma das histórias que eu trouxe aqui, não esqueça de sempre verificar as classificações indicativas e possíveis gatilhos que podem haver em alguma delas. E ótimas leituras para vocês! O link das histórias estarão todos disponíveis aqui na descrição. E muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!